pessoal, nós vamos fazer a colocação das orelhinhas. Eu já fiz aqui a colocação da minha primeira orelhinha. Vou fazer aqui a segunda junto com vocês. Já fiz o bordado do rostinho, como eu falei para vocês, já ficou pronto. Agora, nós vamos fazer a colocação da segunda orelhinha. Como que nós vamos fazer essa colocação, essa marcação? Eu tentei, a princípio, costurar com o próprio fio que eu confeccionei a ovelhinha. Não deu certo. Por quê? Porque a carapinha, que é este tecido que nós utilizamos para fazer a ovelhinha, é um tecido. E o fio que nós utilizamos para a confecção das partes em crochê é um fio de espessura mediana. Então, ele não vai passar muito bem no tecido, na carapinha. Então, o que eu fiz? Eu vim com a linha de costura normal, uma linha forte, tá? Nós vamos utilizar uma linha forte para costura, agulha de costura normal, e vamos fazer a colocação da orelhinha na cabeça. Eu vou seguir aqui, ó, para denominar aonde vai ficar, qual a altura da minha orelhinha. Eu vou utilizar o quê? Vou seguir a linha dos olhos da minha ovelhinha. Então, aqui, ó, eu segui a linha de marcação dos olhos e coloquei a primeira. A cabeça da nossa ovelhinha tem essa costura aqui, que é a união das partes da cabeça. Então, eu venho aqui nessa parte aqui, atrás da costura, para fazer a colocação da orelha, perdão. E venho aqui, sigo a linha do olho, a altura do olho, e vou colocar a orelhinha. Eu fiz aqui, ó, esse pequeno franzidinho, uma costura simples, só para dar esse detalhe aqui na orelhinha, para dar essa profundidade aqui na orelhinha. É simples de fazer, você junta as partes e dá um pontinho para que ela fique assim fechadinha, tá ok? Então, vamos lá, vamos fazer a costura dessa orelhinha. Vou fazer a costura, seguro aqui, se você quiser alfinetar, fique à vontade. Vou marcar aqui a altura que eu quero que ela fique. A posição. Seguro ela aqui na minha mão. Minha mão tá aqui abraçando a cabeça. Segurei e vou fazer a costura. Venho aqui com a minha agulha, prendo primeiramente a agulha na orelha para esconder o meu nó que tem na linha. E vou fazendo a costura, lembrando que atrás deste risco da costura da cabeça. Então, eu vou costurar atrás, depois do risco da costura das partes da cabeça, ok, pessoal? E assim eu vou fazendo esse processo de costura. A linha que vocês vão utilizar para costurar a orelha tem que ser um tom aproximado ou igual ao tom de pele da ovelhinha, para que não apareça essa diferença na costura, para que não apareça essa separação de cores, essa diferenciação de cor, até mesmo porque para que não apareça na carapinha. Então, nós vamos fazer uma costura bem delicada aqui. Já aprendi aqui, não é necessário muitos pontos, mas desde que que fiquem bem firme. Fiz aqui. Vou erguer a minha orelhinha e vou fazer o acabamento aqui embaixo da orelhinha. Vou fazer o acabamento, ou seja, o arremate da costura. Venho aqui, dou mais um pontinho para segurar na parte de baixo. Primeiramente, eu costurei
a parte de cima da orelhinha. Agora eu vim aqui embaixo, dei mais um pontinho para segurar essa parte aqui, que é a parte de baixo da orelhinha. A carapinha é legal, ficou legal, porque ela ajuda a esconder os pontos, não aparecem muito nela não. Mas a gente tem que tomar cuidado com esse apertar do ponto. Por quê? Porque ela é um tecido delicado, ela pode vir a rasgar se você puxar muito forte, ela pode rasgar. Então, fiz aqui, ó, prendi a minha orelhinha, tá bem segura. Venho aqui e vou fazer o acabamento normal. Já dei o meu nó de arremate. Vou esconder o meu fio. Saio aqui em qualquer lugar para esconder o meu fio. Corto o fio. Prontinho. Tá feita a colocação. A cabeça da nossa ovelhinha já tá pronta. Depois nós vamos colocar o lacinho aqui na cabecinha dela. Mas essa parte da colocação, da costura da cabeça já está finalizada. Agora eu volto com vocês para mostrar as costuras do corpinho. Aqui, pessoal, agora nós vamos fazer a união da cabeça com o corpinho da nossa ovelhinha. Já tá feito aqui o enchimento, já fiz o meu enchimento. Aqui em cima, ela ficou sem acabamento. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma pequena dobra nessa parte que ficou sem costura, sem acabamento. Nós não tem necessidade de fechar por completo esse aqui, pessoal. Então, nós fizemos uma pequena dobra, olha aqui. Aqui é a parte que tá sem costura. O que que eu vou fazer? Eu vou dobrar ela pra dentro, só um meio centímetrozinho pra dentro. Dobrei ela. Vou encaixar a minha cabecinha aqui. Olha só, vou encaixar a cabeça no corpo. Deixei aqui, ó, aproximadamente. Vou deixar aqui, ó, não vou costurar aqui a parte pele. Eu venho aqui, ó, carapinha com carapinha, ou seja, tecido com tecido. E vou encaixar a cabecinha. Vou olhar aqui direitinho para que não fique torto a posição, para que a cabeça não fique torta. Vou segurar aqui. Com uma mão eu venho segurando, apoiando o corpo e a cabeça. Se você quiser prender com alfinetes, também pode, pessoal, fica à vontade. É que eu não me entendo muito bem com eles, eu me furo inteira, né? Então, você pode alfinetar para ter mais segurança nessa parte da costura, porque é a parte de acabamento. Novamente, lembrando, nós vamos costurar com fios de costura. Vamos utilizar a linha para costura, ok, pessoal? E a agulha para costura normal. Não é a agulha de tapeçaria e nem o mesmo fio que nós fizemos a parte em crochê. Venho aqui, vou iniciar minha costura, prendi a linha na cabeça. Venho no corpo. Da mesma forma normal com que a gente costura os nossos amigurumis, pessoal. Vamos prendendo, fazendo uma costura na cabeça, uma costura no corpo. O fio, de preferência, tem que ser longo, para que não, na hora em que a gente estiver fazendo dois pontinhos, faltando 2 pontos para acabar, a linha acaba e você tem que fazer uma emenda na linha. Então, eu fiz aqui, ó, 1, 2, 3 pontinhos de costura, vou apertar ele aqui e vai girando na sua mão e fazendo a costura, a união da cabeça com o corpo. Cabeça e corpo. Se você quiser, para se basear melhor, saber se você tá fazendo a costura, olha
o alinhamento das costuras da lateral com as costuras da cabeça. Isso também ajuda para que você se baseie e veja que realmente está ficando uma posição legal da cabeça, ok? Vou fazer aqui a minha costura e volto para mostrar para vocês. Lembrando, um ponto no corpo, um ponto na cabeça. Um ponto no corpo, mais um ponto na cabeça. E vou apertar, para que dessa forma o meu fio fique escondido. Então, eu vou fazer aqui a finalização da costura e volto para mostrar para vocês. Aqui, pessoal, já fiz a colocação da cabecinha da nossa ovelha. Já coloquei aqui um bracinho. Os bracinhos da nossa ovelhinha serão articulados. Então, por isso que ele tá assim soltinho, porque eu ainda vou ajustar ele juntamente com o outro bracinho, para que eles tenham movimento. Então, já coloquei aqui o meu primeiro bracinho. Já tá aqui o meu primeiro bracinho colocado. Essas tá marcada na apostila como patas dianteiras, que são as patinhas de cima, os bracinhos de cima. Estão marcados como patinhas dianteiras, ok, pessoal? Agora, eu vou fazer a colocação desse outro bracinho. Os bracinhos são fechados totalmente. Então, vocês vão ver lá que na apostila tá marcando que ele finaliza com 6 diminuições seguidas e você fecha o anel por completo. Eu coloquei lá que você deixa o fio para costura, se caso vocês forem fazer depois, vocês quiserem fazer o corpinho da ovelha de outra forma. Mas aqui eu arrematei o fio por completo, por quê? Porque eu estou costurando com este fio normal de costura. Você pode também fazer a colocação de um botãozinho aqui para ajudar, para fazer um detalhe, você pode colocar um botão. Então, aqui, a minha linha tá saindo aqui do corpinho, eu venho aqui no bracinho, marco aqui do centrinho do anel mágico, eu conto 3 carreirinhas, é onde vai sair a minha agulha. Coloquei aqui o meu bracinho, olha só, vou ver direitinho aqui, ó, o alinhamento dos braços, tô numa posição boa. Estão numa posição boa, eu vou fazer a costura. Venho aqui, deixo 2 pontinhos de distância, coloco no próximo e vou sair lá do outro lado, no próximo bracinho. Sair aqui no próximo bracinho. Puxo a minha linha por completo e vou fazer o quê? Vou fazer o ajuste para que esse bracinho fique firme. Ajustei ele aqui no corpinho. Vou fazer o meu arremate, a minha costura de arremate, o acabamento normal, o meu nozinho para finalizar, os bracinhos com movimento. E dessa forma, você pode fazer em qualquer um outro amigurumi, não somente nessa, mas essa mesma técnica de fazer os bichinhos articulados, ela dá certo com os nossos outros bonecos em crochê também, pessoal. Fiz aqui, saí em qualquer lugar, arrematei, cortei o meu fio, os bracinhos estão prontos. Agora, nós vamos fazer a colocação das perninhas. Eu já coloquei aqui uma, que lá na apostila de vocês está marcando patas traseiras, que são essas patinhas aqui de baixo. Então, eu já coloquei aqui uma, venho com a minha próxima patinha, ela já tá aqui, ó, fechadinha, a costura, fechadinha, unir as partes, venho aqui com a minha próxima patinha,
e vou colocar dessa forma. A nossa ovelhinha, ela tem essa parte aqui que é a que dá profundidade no corpinho. Tem uma parte aqui separada entre as partes do corpo, que é justamente para que ajude a nossa ovelhinha a ficar sentadinha. Então, nós vamos colocar à frente dessa emenda do corpinho, ou seja, nós vamos deixar esse bumbumzinho dela aqui para trás. Então, eu vim aqui, ó, aqui à frente da minha ovelhinha, vim aqui na frente, coloco as duas patinhas, ponho ela sentadinha aqui, já tá alinhado com o corpo, ponho ela sentadinha em cima, sobre as duas patinhas, e vejo como que tá essa posição dessas patinhas, para daí, então, eu costurar. Fiz isso, vi que elas estão numa posição legal, eu vou virar minha ovelhinha. Você pode alfinetar para fazer essa costura e vai colocar as patinhas aqui, ó, uma do lado da outra, não separadas assim. Se você quiser colocar separada, você muda a posição, mas eu gosto de colocar elas formando esse Vzinho com as patinhas dela. Colocou separada, você vai fazer a costura de junção da patinha com o corpo, ok? E nós vamos dar início, assim, ao processo de costura das patinhas. Já coloquei aqui o meu fio e vou fazendo a costura com muita atenção, pessoal, porque a carapinha, ela tem esses pelinhos aqui. Então, a gente tem que ter atenção para saber se realmente a gente está pegando a parte firme do tecido e não somente pegando os fiozinhos do tecido. Coloquei a linha, costuro um ponto no corpo, um ponto na pata e vou fazendo os ajustes. Vou apertando o ponto novamente aqui na patinha, venho no corpinho, prendi no corpinho, vou prender aqui pegando as duas argolinhas da patinha, venho no corpo da ovelhinha para firmar o ponto. Vocês notem que eu tô fazendo aqui com uma linha que não é a mesma linha que eu fiz o meu crochê, o meu amigurumi. É uma linha de costura, mas lembrando que o meu ponto não tá aparecendo, então não tá o acabamento, olha só. O acabamento aqui ficou perfeito. A minha linha tá bem escondidinha aqui. Costurei essa parte de trás, vou virar a minha patinha, virar a minha ovelhinha e vou fazer o que? A costura da parte da frente da patinha, porque nós temos que costurar a frente e costa da patinha. Um ponto no corpinho, um ponto na pata, pegando as duas argolinhas da patinha, para que dessa forma fique bem firme, fique bem estruturada a nossa peça e que essa patinha não venha soltar na mão da criança ou na mão da cliente. Então, tem que ser um trabalho bem acabadinho, bem feito, com carinho mesmo. Essa parte da costura, eu particularmente, eu gosto de ver a peça ficando pronta, mas ela é uma parte que dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado é muito bom. Fiz aqui, finalizei a costura, pessoal, olha só. Costurei as duas patinhas. Já estão aqui prontinhas. Já volto para mostrar para vocês como que ficou a nossa ovelhinha mamãe pronta. Aqui, pessoal, nossa mamãe já está pronta. Já coloquei aqui a golinha dela,
Olha aqui o que eu falei pra vocês, a parte do acabamento fica toda escondidinha aqui no pescocinho dela. Tem esse chalinho aqui, que ela ficou muito fofa. Já coloquei aqui, ó, o lacinho na cabeça dela. Lembrando que essas partes tá aí na apostila de vocês, essa parte dos detalhes. E a nossa mamãe ficou fofa demais, ficou muito meiga. Todas as partezinhas dela pronta. E eu volto com vocês. Para mostrar agora a parte da montagem do bebê, porque ela é uma mamãe com um filhinho. Então, nós vamos começar agora a montagem do corpinho do bebê. Agora, pessoal, nós vamos começar a montagem do bebezinho ovelha. Eu já adiantei aqui umas partes, porque é basicamente a mesma coisa da mamãe. As orelhinhas, nós vamos alinhá-las aqui atrás da costura de junção das partes da cabeça. Então, fiz aqui, adiantei a parte das orelhas, o bordadinho dos olhinhos também. Não é diferente dos bordados que a gente costuma fazer em nossos amigurumis. Fiz uma risquinha aqui, ó, eu contei 2 carreirinhas a partir da carapinha. Eu contei 1, 2 carreirinhas e fiz o bordadinho dos olhinhos. Fiz esse Vzinho aqui, eu não fiz ele cheio, eu fiz ele mais delicadinho, o Vzinho dos olhinhos, a partezinha da boquinha, e costurei um bracinho, uma perninha, e agora a gente vai costurar a outra parte juntos. Então, aqui, a perninha da nossa ovelhinha, essa aqui, eu não fecho ela, eu costuro ela aberta. Fechar ela de que forma? Fechar ela assim, ó, juntando as partes. Eu deixo ela aberta, para que eu costure ela aqui e ela dê esse efeito aqui, ó, abertinha, essas patinhas gordinhas. E eu venho aqui costurando em volta da patinha. Eu venho costurando aqui, como a gente fez a costura da mamãe ovelha, né? Uma costura no corpo, uma costura no tecido, uma costura na patinha, um ponto na patinha, um ponto no tecido. E dessa forma nós vamos prendendo, a gente vai prendendo a patinha no corpinho. Elas ficam assim mesmo, grudadinhas uma na outra. Elas ficam bem grudadinhas uma na outra. Aqui. E assim a gente vai fazendo, vai costurando em volta da patinha toda. Costuro aqui, ficando atenta mais uma vez, para que a gente pegue as duas, a parte firme do tecido, não somente o pelinho, pegue a parte firme do tecido. Você puxar, você sentir que a linha tá firme, que a linha tá bem segura no corpinho. Porque às vezes se a gente não apertar o ponto corretamente, você acha que tá pegando a partinha do corpo e não tá pegando a parte mais firme. Então, aqui, ó, nós vamos fazer a costura das patinhas, ela fica assim mesmo, com esse formatinho de Vzinho. Aqui, finalizando a costura das patinhas, a gente vai pro próximo bracinho. Venho aqui, porque eu coloquei um fio bem grande, então eu venho aqui, sair aqui na parte de cima e vou fazer a costura do bracinho. O bracinho eu fechei com aquela costura que a gente já tá acostumado, de junção das partes. Eu fechei ele, vou colocar ele aqui, ó, alinhando com o outro bracinho, e vou fazer o processo de costura do bracinho. Um ponto no corpo,
um ponto no bracinho e assim eu vou fazer a costura em volta, segurando, juntando, né, o bracinho com o corpo. O bebezinho não tem muito mistério, ele é pequenininho e assim, o processo de costura só tem essa diferença das patinhas, que as patinhas dela ficam abertas, mas o processo de costura é o mesmo da mamãe ovelha, ok, pessoal? Eu já volto para mostrar para vocês ele finalizado. Prontinho, pessoal. Aqui está elas duas depois de prontas. Ficaram lindas essas meninas, mãe e filha. Eu particularmente gostei muito do resultado. Achei que ficou muito bom. Eu gostei muito do resultado, ficou muito bom. Me apaixonei por elas duas. Espero que vocês também tenham gostado desse passo a passo. As informações, todos os detalhes estão na apostila, como eu já informei para vocês. Então, qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários do vídeo ou mesmo no nosso grupo, que eu vou estar respondendo para vocês. Vou estar dando auxílio para vocês se tiverem alguma dificuldade quanto à parte da montagem das peças, ok, pessoal? Beijo para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula, o nosso próximo passo a passo.